Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do Gataiada Podcast. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado mais do que especial, que a gente já estava esperando há muito tempo para apresentar para vocês, para poder falar para vocês todo o trabalho maravilhoso que eles fazem ao longo desses todos os anos aqui. E a gente está muito feliz de poder preparar esse encontro incrível que vocês vão gostar muito. E maravilhosamente bem, estou com Vanessa mais uma vez aqui para apresentar e falar dessa marca junto comigo, porque é uma marca que tem uma importância muito grande para todos os protetores, para todos os tutores de gatos, né? E principalmente para os gateiros, né? Isso. Bom, pessoal, mais uma vez estou aqui também. Me chamo Vanessa, como vocês já sabem, quem nos acompanha aí em todos os episódios, já que esse é o 6º, como o Vitor já apontou bem. E estou aqui para ser o senso comum do podcast e, junto com vocês, aprender mais curiosidades sobre o mundo felino e os animais em geral, né? A causa animal como um todo. Então é isso, vamos começar, né, a falar sobre essa marca aí que está colorindo nossa mesa, nossas roupas, nossas bocas. Hoje é temático. E antes da gente, na verdade, falar o nome, que não precisa, né, porque já está aqui na cara, já tá todo mundo já sabe que episódio é esse que a gente está falando, que é a Whiskas, que é uma marca que já está presente no Brasil, né, há 30 anos, mais de 30 anos, e já existe há 45 anos, né, na verdade. É uma marca que está presente no mundo todo. É uma marca muito forte para os gatos, né? É uma marca que se preocupa com o bem-estar dos felinos, com o bem-estar dos tutores. É uma marca que apoia as causas sociais. E a gente precisa enaltecer empresas que fazem isso, né? Principalmente e especificamente aquelas que se preocupam com os nossos gatinhos, né? Exato. Que a gente sabe que sofrem bastante aí com preconceito, com maus tratos. E tem muita coisa legal também, porque eu abri o laranja, né? E a gente vai falar muito sobre isso também. Então eu gostaria de convidar Tainá Coraza, representante da Whiskas, para poder bater um papo muito legal com a gente. Seja muito bem-vinda, Tainá. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada, gente, Vitor, Vanessa, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com todos vocês. Maravilha. A gente está muito honrado, viu, de ter vocês aqui com a gente. A Whiskas, particularmente falando agora, é uma empresa que já está na minha vida há muitos anos. Vocês estão 30 anos aqui no Brasil, não é isso? Mais ou menos? Isso, mais ou menos. A gente entrou na década de 90, eu acredito que foi no ano de 95. 95. Então, ano que vem a gente completa 25 anos. Ah, que legal, tá vendo? E o que é bacana é que, assim, desde pequenininho eu vejo a Whiskas, né, na televisão, nos mercados. A Whiskas sempre esteve presente na minha vida, porque eu sempre tive animais, né, tive gatos, e a gente sempre deu Whiskas para eles, né. A Whiskas sempre foi uma marca muito forte aqui no nosso país, não é à toa que ela é a líder, né, e todo mundo tem essa referência da Whiskas, de que é uma marca muito bacana, de que é uma marca que está muito presente, e cada vez mais vocês estão se conectando realmente com o público, né, com os consumidores, com os gateiros, e a gente vê o quanto isso é importante. E é muito bacana, assim, poder ter vocês, assim, com a gente, porque imaginar que quando eu era pequeno, eu já admirava a marca, né, pelo cuidado, pelo próprio nome sugestivo, né, da Whiskas. Tem alguma referência em relação à questão de gatos, isso, né, acho que de bigode de gatos. Isso, é o bigodinho. É o Whiskas, o nome do bigodinho do gato. Pois em inglês. A cor que vocês utilizam, né, a cor da Whiskas, o roxinho. Então, assim, é uma marca que realmente marca a vida das pessoas e marcou a minha. E hoje poder estar perto de vocês, poder estar junto com vocês nessa tarefa árdua que é proteger a causa animal, que é cuidar dos animais, dos felinos, é muito especial para mim. Então, eu estou muito honrado de ter vocês aqui. A gente está muito feliz também de estar com vocês. É sempre um prazer conversar com o público gateiro e trazer curiosidades e questões da nossa marca para que vocês possam saber mais e conhecer um pouquinho mais da gente. Perfeito. Há quantos anos, mais ou menos, a Whiskas em específico, né, já trabalha focado na questão do bem-estar dos felinos, dos gatos? Sim, você até comentou um pouquinho na sua introdução, então eu vou falar para vocês um pouquinho da história de Whiskas. O Whiskas, ele foi lançado na década de 50, finalzinho de 50 para 60. É uma marca internacional e a gente chegou no Brasil na década de 90, como eu contei para vocês, 95. Ali nós fomos pioneiros no mercado brasileiro, então pioneiros em alimentação felina aqui no mercado brasileiro, e desde então o nosso foco foi sempre trazer uma nutrição completa e balanceada para os nossos gatinhos, além de também trazer inovações nas categorias, como foi o caso de trazer a ração seca para o Brasil, mas além disso o pout, que é o que está em cima da mesinha de vocês, e os petiscos de gatinho.
Tainá, me conta uma coisa sobre a causa animal. Quando foi que a Whiskas começou a ter mais envolvimento com a responsabilidade social, dos animais e fazer uma conscientização sobre adoções, sobre as campanhas mensais, etc.? Então, Vanessa, é super legal a gente começar conversando sobre Mars. Mars é uma empresa que tem como propósito cidades melhores para os animais. Então, com isso, a gente sempre enxergou a importância e a necessidade que as nossas marcas que estão embaixo, né, dentro da empresa, elas entendam essa necessidade de também ter um olhar mais crítico em relação à causa. A gente já vinha trabalhando bastante em relação à nutrição, então sempre foi falado de alimentos completos e balanceados. A gente também já falava na questão de castração, de adoção, de responsabilidade na adoção, quando você faz, na gratificação. Isso a gente sempre fez através dos nossos posts, dos nossos canais de informação, do nosso website com blogs e conversas sobre o assunto. Em 2023, a gente decidiu ir um pouquinho mais a fundo e ter um olhar mais clínico sobre um assunto que estava mais em voga ali entre o público gateiro, principalmente porque gatinhos sofrem mais com maus tratos. Então, nós quisemos trazer um pouquinho mais sobre esse tema. Então, em 2023, nós fizemos diversas ações e começamos a conversar melhor sobre o tema. A gente falou de Abril Laranja, a gente falou de Dia da Família, a gente falou de Dia do Gato Preto. E aí, culminou que em 2024, a gente entendeu que precisava de uma campanha com nome. E foi aí que, finalmente, nós criamos os Guardiões dos Ronronados, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas que eu já tô aqui adiantando e dando um pequeno spoiler para todo mundo. Então, desde sempre a marca, ela sim quis falar sobre causa, sobre nutrição, sobre todos os pontos que são importantes para o nosso público, principalmente porque a marca Whiskas, ela é muito focada no cliente. O nosso foco principal é entender o que o nosso consumidor quer, tanto os nossos gatinhos quanto o público gateiro. E também é muito importante que a gente responda ao propósito que a nossa empresa mãe é. Então, criar cidades melhores para os pets. Perfeito. Complementando o que você trouxe, Tainá, assim, eu fico muito feliz, né? Cheio de orgulho aqui de ter vocês assim como parceiros, porque é tão bonito a gente ver uma empresa que se preocupa realmente, né, com os seus consumidores, se preocupa com o bem-estar e mais além do que isso, com a causa, né? Que vai além da venda, né? Que vai além da venda. A gente vê que realmente a Whiskas é uma marca, e eu posso falar isso para você com toda a propriedade, porque eu sou gateiro, né, e há muitos anos, eu já usei outros produtos também, e realmente não tem outra marca que a gente possa falar, acho que nem no mundo em si, que tenha tanta preocupação com os gatos como a Whiskas. Então, é algo que é do DNA de vocês mesmo. Vocês estão presentes, sim, né, no mundo todo. Muitas pessoas conhecem a Whiskas. A gente tem Whiskas em outros países também. Vocês são uma das maiores autoridades do mundo, né, no quesito de qualidade nutricional e referência alimentar. Você falou da Mars, né, que é a empresa que tem essas grandes marcas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente poder mostrar realmente que a Whiskas tem essa qualidade realmente, né, de pesquisa científica, que você falasse um pouquinho do Centro Waltham pra gente, que a gente sabe que é uma grande referência de pesquisa, né, e que a gente sabe que tem e que traz toda a qualidade possível para os alimentos dos animais. Exatamente. A Mars, ela é parceira do Centro Waltham e explicando para todo mundo, o Centro Waltham é um instituto de pesquisa, ele fica localizado em Londres e ele traz pesquisas mundiais sobre alimentação felina. É um centro focado em nutrição animal, então lá eles fazem estudos, pesquisas, com todo tipo de produto, matéria-prima, itens que têm potencial benéfico para os nossos animaizinhos, e eles revertem isso na criação de produtos, receitas, insumos que a gente possa usar para os nossos produtos das nossas marcas. Então, tudo que a gente desenvolve aqui dentro da Mars, ele vem com base nesses estudos. A gente sabe que dentro de tudo que a gente cria, seja para humano, seja para pet, as coisas elas vão evoluindo, a gente vai entendendo o potencial de um nutriente, de uma vitamina, então como isso pode ajudar no desenvolvimento desse animal, e esses estudos eles vão acontecendo ano a ano, tempos a tempos, então
Dentro da Mais, a gente tem um hub muito forte de tecnologia. Um braço realmente é o Instituto Walton, que traz essas informações de primeira mão para a gente. E um outro hub muito forte que a gente tem aqui dentro é as nossas próprias fábricas que trabalham com extrema qualidade. E no que tange a questão ali das outras marcas parceiras, né, que a Mars tem no grupo, para poder reforçar que realmente vocês são uma grande, né, referência nessa questão de qualidade nutricional. Existem outras marcas que muitas pessoas conhecem, né, e que não sabiam que fazem parte do grupo. E que eu acho que isso é muito bacana da gente falar também, para poder entender que realmente estamos falando de marcas e empresas que possuem e são referência no assunto, né, quando o assunto é qualidade nutricional. Sim, é uma curiosidade que as pessoas me perguntam em casa também. Ah, você trabalha na Mars, mas o que é que a Mars vende? O que tem? E aí eu sempre falo, eu trabalho na empresa que produz Whiskas e Pedigree. É sempre assim que eu passo para as pessoas a informação. Mas indo mais a fundo, quando a gente está falando das marcas de gato, a gente está falando de 3 marcas aqui no Brasil. Whiskas, Kit Kat e Shiba. Quando a gente fala de alimentação para cachorro, a gente está falando de pedigree, champi e Caesar. E a gente também tem nossos petiscos, que são divididos em 2 linhas. A gente divide os petiscos numa questão mais funcional, que é quando a gente está falando dentro de cachorro, Dentastix, que ajuda na higienização bucal. E quando a gente fala de gato, a gente fala de Whiskas, que tem a versão antibola de pelo ou a versão pele e pelo saudável. E quando a gente fala petisco de premiação, que é quando você cria esse vínculo humano-pet, a gente tem Dreams, que é para gatos, então é aquela que basta agitar e os gatinhos vêm correndo. E a gente tem para cachorro, Biscroque e Marrobone. Todas as nossas alimentações da Mars, tirando os petiscos, são todas completas e balanceadas, isso é super importante falar. E a gente também tem, na maioria delas, a versão molhada e a versão seca, que daí vocês podem encontrar de diferentes maneiras no mercado. Perfeito. Uma São coisa marcas... é certa, viu? Dreams, você sacudir, os gatos aparecem de onde quer que eles estejam. Já foi. Dreams é uma coisa assim que você deu uma vez... Vicia. Viciou. Já foi. Então, assim, são marcas que, com certeza, né? Todo mundo conhece a maioria dessas marcas que ela mencionou e que são marcas muito boas, realmente, e como ela disse, né? É importante a gente cuidar e falar. A gente tem algumas específicas que são para os gatos, a gente tem outras que já são para os cachorros, né? Então, para você ver realmente como é importante quando uma marca, uma empresa, uma fábrica se dedica a estudar, fazer pesquisa científica para ter autoridade para falar sobre aquele assunto, né? Então, a Whiskas, né, a Mars, elas são autoridade nesse assunto, a gente pode confiar, né? Tanto nos sachês, né, de alimento úmido, quanto na ração, no alimento seco. Os petiscos, né? A gente sabe que quando é nomeado petisco, é petisco mesmo, a gente sabe que não é algo para dar o tempo todo. E a gente vai falar do sachê também mais um pouquinho para frente, porque eu quero muito falar sobre isso, porque é uma coisa importante que a gente tem que deixar na dieta diária ali dos nossos gatinhos também, né? Então... Exatamente, Vitor. E tudo que você falou, todas as marcas, é o que você disse. Elas são todas produzidas com base na ciência Walton e nos nossos estudos. Então, todas elas estão dentro de alimentação 100% completa e balanceada. É sempre bom a gente bater nesse ponto, com exceção dos petiscos, como você disse. Que assim como o petisco de gente, né? Quando a gente come ali um amendoinzinho, a gente não exagera na quantidade de petisco que a gente consome. Para os animaizinhos é a mesma coisa. A gente pode dar petisco para premiar, ele fez um incentivo bom ali, as atitudes que o seu pet fez, ou então até para ajudar na saúde dele, mas ainda assim um petisco não é uma alimentação completa e balanceada e é importante dar com parcimônia. Isso, Tainá. Agora que a gente já passeou um pouco pelas marcas, né, pelos produtos diferentes que o grupo oferece, uma dúvida que também é recorrente o cliente procura o produto na loja e não encontra, o que é que ele faz? Isso é super importante a gente saber. Todas as nossas marcas, e o Whiskas aqui eu vou falar um pouquinho mais, elas estão nos principais supermercados, atacados do Brasil. Então, você deveria encontrar ela em todo o Brasil, nesses principais canais. Não apenas neles, tá? Em outros canais menores você também encontra. A diversidade pode ser um pouquinho maior, porque é aquilo, quanto maior o supermercado, mais diversidade de produtos você vai encontrar. Caso você não encontre, o que eu devo fazer? Uma primeira oportunidade é entrar no nosso site, www.whiskas.com.br,
E lá você tem uma abinha bem embaixo, ou ao lado, tem essas duas opções, que é onde comprar meu produto. E ali você vai ter diversos links para poder acessar e comprar de forma online em redes um pouquinho maiores que estão ali vinculadas com a gente. Mas não só isso. Caso você não queira comprar online e não achou na sua região, você pode entrar em contato com o nosso saque, comentar no nosso Instagram, no nosso Facebook, a gente está sempre acompanhando, até para a gente entender qual que é o problema na sua região. Se foi uma falta pontual, ou se é uma questão mesmo de uma região específica para a gente poder te apoiar a conseguir encontrar nosso produto. Maravilha. A Whiskas dominou o Brasil e tá dominando o mundo todo, né? Então, assim, temos que achar ela realmente em qualquer lugar. E o bom da possibilidade é porque a gente consegue o contato sempre com vocês, né? E foi até bom você falar sobre isso, porque você comentou que a pessoa pode falar no Instagram com vocês. Eu estava até comentando outro dia em casa, né? Falando, a gente estava assistindo no sábado, no Mosaico, falando do sachê da Whiskas e tal. E aí eu comentei com minha mãe, eu falei assim, mãe, é impressionante como a Whiskas, ela é muito próxima, assim, dos clientes, dos consumidores, né? Vários amigos meus comentam, vocês já falaram com minha mãe já no Instagram também, então é bacana essa proximidade que vocês têm com o consumidor. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que a Whiskas traz também, né, para os consumidores. Eles veem que é uma marca próxima aos clientes, né? Ela se preocupa realmente com o bem-estar deles. Vocês colocam muitas publicações educativas também, que é muito importante. Vejo sempre orientações também que vocês passam para os tutores. E isso é muito observado pelas pessoas, né? O que eu queria saber de você, Tainá, se você acha que essa interação que vocês têm com os consumidores é meio que como se fosse o sinônimo do sucesso da Whiskas. Vocês entendem o que realmente os consumidores precisam e vocês vão lá e lançam os produtos baseados naquilo que é da necessidade deles. É super legal que você estava assistindo o Mosaico com a sua mãe e viu a gente lá. Muito legal. E sim, a gente já respondeu ela no Instagram, foi muito legal a interação. Assim, a gente ficou honrado dela interagir com a gente, então foi sensacional a conversa. A gente conversou ali um pouquinho mais pra frente, e é uma coisa muito importante, um pouquinho atrás, e é importante a gente reforçar isso, que a ideia de Whiskas é ter o consumidor como foco. Então, o centro de tudo que a gente faz é o nosso consumidor. Seja ele o gatinho, a alimentação, os petiscos, eles precisam ser excelentes e ele precisa gostar daquilo que ele está consumindo. Seja o gateiro, que é o tutor ou pai desse pet, que vai comprar esse alimento para ele. Os animaizinhos nossos pets, eles são como nossos filhos. E a gente não quer dar nada que seja de ruim ou algo que a gente não daria para os nossos filhos, para os nossos pets, porque eles são nossos filhos. Então, é muito importante que dentro dos canais onde a gente tá, seja ele ali na TV, que você viu a gente, seja nas nossas redes sociais, seja no nosso site, a gente precisa estar sempre com a conversa, com o foco no nosso consumidor. E é assim que a gente consegue ir entendendo as principais necessidades do nosso consumidor e revitalizando também a nossa marca e a forma como a gente conversa com os nossos consumidores. Então, tudo é girado numa conversa. A gente precisa entender o que vocês, como gateiros, precisam para poder responder à altura. E o gateiro, ele não busca só uma alimentação completa e balanceada. Ele também busca por informação, por como divertir seu gato, como gatificar a sua casa, como fazer uma adoção responsável, como conviver no dia a dia. A gente estava muito acostumado no passado a ter cachorro em casa. E as pessoas, elas começaram a ter mais gato, principalmente agora, depois da pandemia, a gente teve ali um boom de gateiro, muita gente morando em grandes cidades, então um apartamento, o gatinho se adapta melhor a um apartamento do que um cachorrinho. Então as pessoas, elas estão entendendo que o gatinho, ele é ideal ali para aquela convivência. Só que como a gente estava acostumado ali com uma visão mais cachorreira do passado, a gente não sabia como lidar com o gatinho no dia a dia. Então, a nossa ideia nas nossas redes sociais além de levar informação sobre os nossos produtos,
porque é sempre muito importante contar para o nosso público aquilo que a gente vende e o que a gente tem de opção, a gente traz também, que nem você falou, atividades de cunho mais educacional. Então, a gente quer sempre falar de como mudar a forma de dar sua alimentação durante o calor ou durante o frio. Então, a gente sempre brinca com picolé de sachê, sopinha de sachê, porque são coisas interessantes. Por que alimentar com a ração seca, que ajuda o gatinho a ter mais sede, também ajuda o gatinho a limpar os dentinhos, né? Porque a fricção ajuda a limpar os dentinhos. E não apenas isso, também entender mais sobre o comportamento felino. Gato, ele, quando você chega em casa, ele também te cumprimenta. Não é igual o cachorrinho faz, que vem te lamber, abanando o rabinho, mas ele também te cumprimenta. O gatinho, quando deita do seu lado, quando ronrona, quando ele tá ali aconchegado em você, ou quando ele tá mais afastado, é importante também que as pessoas entendam o que cada coisinha representa. E isso o público busca muito com a gente, e a gente quer realmente levar todas as informações para eles. No Instagram, a gente tenta isso de uma forma mais interativa, mais rápida, mais divertida. E no nosso site, a gente realmente trabalha com artigos que são conversados com veterinários da Mars para poder levar informações mais aprofundadas. Então, uma informação sobre castração, sobre alimentação, as diferentes formas de alimentar, desde filhotinho até adulto, como gatificar sua casa, como criar brinquedinhos para divertir o gatinho, porque não é porque ele se acostuma a um apartamento ou um espaço pequeno, que ele também não precisa de diversão, né? Então, a gente traz todo esse pool de ideias e comunicações e informações nas nossas redes sociais e no nosso site, mas sempre com muito intuito de estar ali junto com os nossos clientes e pensando sempre, como eu disse, deles no centro de tudo, principalmente os gatinhos. Você fala assim, você traz com muita propriedade, com muito carinho, a gente vê o amor ela falando, né, dos gatos e tal, e é impressionante como isso é passado totalmente nas redes sociais. É algo que vocês conseguem realmente mostrar para os clientes, né, para os consumidores. E assim, a gente tem que enaltecer mesmo a Whiskas, né, parabenizar. Vocês não têm noção da admiração que eu tenho por vocês, pela empresa, porque a gente, enquanto protetor animal, a gente sabe o quanto a gente sofre, a gente sabe o quanto a gente passa de dificuldade para poder salvar um gatinho na rua, um animal, principalmente os gatos, né? Que é como você falou, são os que mais sofrem preconceito. E a gente mudar e modificar esse pensamento é uma coisa difícil, né? Às vezes desmotiva um pouquinho, mas quando a gente faz uma adoção ou outra, quando a gente encontra empresas como a Whiskas, parceiros, ONGs, pessoas que acreditam realmente que os animais devem ser respeitados independente da sua espécie ou da sua forma de amar, né? Porque os gatos são tão amorosos quanto os cachorros, eles só não demonstram tanto ou demonstram de forma diferente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender e respeitar. Mas eu acho que mais do que isso, o propósito da Whiskas, eu acho que é muito além de vender, e eu acho que isso fica muito claro, sabe? Que o propósito de vocês vai muito além disso. A Whiskas, ela sempre foi a número 1, né, aqui do nosso país, sempre teve nos comerciais, na televisão, como você falou, nos principais mercados. E a gente vê que vocês realmente são a marca que dominam. E acredito que não só mais aqui no Brasil, viu? Vocês com esse propósito de vocês, o potencial que vocês têm de atingir outras pessoas e transformar a vida delas no sentido de entender que os gatos, eles são sim diferentes, mas que eles são amorosos e que devem ser respeitados, é algo que vocês estão conseguindo fazer com muita maestria mesmo, assim. E a última pesquisa que saiu, se eu não me engano, a gente está com mais de 30 milhões hoje de gatos no país, né? Então, cresceu muito o número de gatos, né? De um tempo para cá. Realmente era muito mais cachorro. Eu acho que talvez ainda hoje seja um pouco ainda maior cachorro, mas o número de gatos vem crescendo proporcionalmente muito mais, né? E isso também muito graças ao que vocês fazem, né? Então, parabéns mesmo. É um prazer ter uma empresa como vocês atuando no nosso país, no mundo. O propósito de vocês é um propósito muito bonito. Eu fico muito feliz em enxergar empresas que veem muito além do faturamento, né, do lucro. Quando a gente vê algo social dentro desse trabalho, a gente entende que aquilo ali realmente é feito com amor. E a gente vê a forma como você fala, como você fica encantada falando da Whiskas, dos gatinhos. E isso é muito bonito. Estou muito feliz de estar com vocês. A gente ama realmente os gatinhos. É realmente uma coisa bem Whiskas. Tudo que a gente quer é
dá um ambiente mais acolhedor, tanto que o principal fala da nossa marca é mais ronronados, então é naquilo que a gente está focado e tudo que a gente faz é com muito carinho, porque a gente sabe que gatinhos felizes, amados e acolhidos são gatinhos que ronronam, e gatinhos que não têm isso, eles não ronronam, então o que a gente quer entregar, não apenas através da nossa alimentação, mas também através daquilo que a gente entrega ao público gateiro, é realmente que a gente tenha um mundo permeado de ronronadas. Agora, Tainá, como o Vitor pontuou, vocês são a marca número 1 do Brasil já há algum tempo, mas esse sucesso tem seu preço também, né? Por muito tempo a Whiskas foi associada, nos seus sachês, principalmente, né, a uma quantidade excessiva de sódio e todas as consequências que o excesso de sódio traz para a saúde dos animais. E aí você atribui esse mito à relevância da marca em número de vendas, e o que é que você pode falar sobre esse mito e o quão fora da realidade ele está, na verdade? É super importante a gente realmente reforçar que isso é um mito. A questão do sódio, ela está muito envolvida na categoria de alimentação felina. Então, principalmente porque a gente tem gatinhos com problemas renais. Os problemas renais, eles atingem as maiorias dos gatinhos, então isso é uma coisa super normal, infelizmente, é uma coisinha do gatinho, mas é importante a gente reforçar que é um mito e que todas as nossas alimentações, sejam ela alimentação seca ou alimentação úmida, elas são completas e balanceadas e, principalmente, elas têm vitaminas e minerais que ajudam no trato urinário. Então, quando o gatinho consome uma ração seca, ele está consumindo uma quantidade adequada de sódio, que é um mineral importante. Então, nós estamos falando ali que a gente está cumprindo os nossos níveis de garantias mínimos e máximos, tudo que é recomendado pelo Instituto Walton e pelas instituições que regulamentam essas quantidades. Então, na ração seca, a gente tem os níveis de garantias mínimos e máximos e eles ajudam o gatinho a ingerir mais água e também a ter um controle desses minerais que formam os cristais ali nos rins e nos tratos urinários para o gatinho poder expelir. Então, para não ter esse problema, então ali já tem um mito. E o segundo ponto, quando você fala do sachê, é importante a gente lembrar que o sachê ele é composto de 80% de água. Então, a gente está falando que, na verdade, quando o gatinho consome sachê, ele está ingerindo muito mais líquido. No sachê, também todos os níveis de garantias estão presentes, então a gente não tem problema de excesso de sódio, ele está ali com uma quantidade necessária de sódio. Acho que até o Vitor pode falar, você pode falar um pouquinho mais, vocês conhecem muito bem sobre o assunto, mas é importante lembrar que sim, é um mito da categoria e é muito importante que o gatinho consuma, principalmente até sachê, que consome um pouquinho mais de água e ajuda ele nesse problema do trato urinário, que é bastante vinculado com o sódio. Os gatinhos eles já têm uma predisposição a ter problemas renais, algumas dificuldades, então a gente precisa estimular que eles bebam água, né, e que eles comam alimentos que tenham água em sua composição, né? Então é importante também a gente estar espalhando aí pela casa algumas fontes de água, mais vasilhinhas de água, né, para incentivar os animais a estarem ingerindo essa quantidade que precisa. E sim, sachê a gente tem que dar todo dia. O sachê ele não é petisco, como outros alimentos que você deu exemplo no instante pra gente, né, Tainá? O sachê ele precisa estar diariamente ali, né, sendo dado para os nossos gatinhos e sendo equilibrado também, né? Se você dá alguma alimentação natural também, você também não pode deixar de dar outros alimentos, porque cada alimentação tem a sua quantidade específica de nutrientes que eles precisam, né? E que também estão na ração seca, no alimento seco. Então, a gente precisa intercalar isso aí. Mas, sachê, Whiskas, a gente deve dar todo dia, né, Nessa? Isso. Os gatos, a gente sabe que não tem realmente o costume de beber tanta água, então qualquer estratégia que sirva para que aumente esse consumo é bem-vinda. Os sachês, como você falou e funcionou super bem na minha casa, posicionar pequenas vasilhas em lugares estratégicos, longe da comida, trocar sempre que eles gostam de água fresca, isso é indispensável. Tá sempre trocando a água, enfim, botar a fonte. Isso, teve uma época que você viajou, lembra que eu fui lá cuidar dos meus sobrinhos, que eu que cuido dos gatinhos dela quando ela viaja. E aí, lembra que a vasilha eles não estavam bebendo, eu falei assim, aí eu falei com ela, né, falei assim, Nessa, eu coloquei outras vasilhas em outros lugares da casa pra ver se eles vão beber. No outro dia, quando eu cheguei lá, as vasilhas estavam vazias. Eles já tinham conhecido essas outras vasilhas, porque eles gostam, porque estimula, né, e modifica também. A questão, quando a gente deixa, às vezes, uma vasilha só, ou quando a gente deixa a vasilha suja, com a água suja, a gente sabe que gato
é bem aciado, né? Então, eles são, ali eles falam, só vou beber se a água estiver limpinha. Então, tem que ser uma água, né, natural, filtrada ali para ele. Exatamente. Perfeito. Isso é super legal que vocês comentaram, porque isso é um dos conteúdos que a gente sempre tenta passar nas nossas redes sociais. É super importante que a alimentação dos gatinhos seja completa e balanceada, com ração seca, com ração úmida, mas não apenas isso. O ambiente precisa estar propício para esse gatinho também. Assim como a nossa casa a gente gosta do nosso jeitinho, os gatinhos também têm um jeitinho especial de gostar da casa deles. Então é super importante que a alimentação ela seja dada em horários específicos e uma vez que você acabou de alimentar os gatinhos, seja retirado para não ficar ali de qualquer maneira recebendo coisa do ambiente, porque eles não gostam. Uma vez que a ração é colocada, por exemplo, a seca, depois de um tempinho, por mais que pra gente ela ainda esteja fresca, pro gatinho ela não tá mais. Ela já tá com um gosto que não é interessante. A mesma coisa pra ração molhada. A ração molhada, ela é super saudável, mas ela é mais perecível que uma ração seca. E depois de um tempinho, não é interessante deixar ali. É importante descartar para que ele consuma uma raçãozinha nova na próxima alimentação. Gatinho também não gosta de água perto de comida, porque um pega o cheirinho do outro e aí ele não vai querer comer de jeito nenhum. E a gente leva muito isso nas nossas redes sociais e no site, para falar, deixa bastante água espalhada, mais longe do local onde você dá a sua alimentação. E também é importante que hajam caixinhas de areias na casa para o gatinho poder fazer suas necessidades. E também longe da água e da onde ele faz a alimentação, porque senão ele não vai querer fazer as necessidades dele, porque aonde ele come, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Os gatinhos, eles são muito racionais, limpinhos, e eles seguem ordens certinhas, eles são bastante seletivos. Então é importante que a gente entenda essa necessidade dos gatinhos e corresponda a elas. Fazendo todos esses passos, são gatinhos muito felizes. Verdade. Você falou sobre seletividade agora, né? De eles serem seletivos e tal, e realmente, e pra ser uma marca tão querida pelos gatinhos, né? Eles gostarem tanto das rações, dos alimentos secos, dos alimentos úmidos. Haja trabalho para vocês fazerem, viu? Para vocês conseguirem fazer eles gostarem de tudo. Porque, e realmente tem que ser com muita qualidade, né? Para que eles gostem, para que eles se sintam atraídos. E é interessante que muitas coisas que vocês lançam no mercado, as novidades, né? Petisco, sachê, os alimentos secos, né? Que vocês vão se reinventando. Os meus estão adorando o melhor por natureza. Agora eles só querem saber do melhor por natureza. Então, é aquela coisa, né? A gente vai e a gente fica ansioso, viu? Pelas novidades. Sempre quando vai chegar a novidade lá, quando eu trago a caixinha, que eu começo a abrir a caixa, já vem os 3 em cima, querendo saber o que é, já querendo ver. Eu começo a mexer. Quando ouve a zoada do pacote, já quer consumir. É gostoso a gente ver essa... e ver você falando também isso, né? Você deu uma aula pra gente de adaptação inicial que você tem que ter com gato, né? Não deixar as caixas realmente É como se fosse a gente, né? A gente não vai comer no banheiro, por exemplo. Então, assim, eles são muito seletivos, realmente. E, assim, a gente comentou mais cedo, né? O propósito de vocês. E eu fiquei muito feliz porque a gente ia falar do Abril Laranja, né? Em relação à cerca dos maus tratos. E eu já tô vendo a Whiskas já se engajando aí e vendo que provavelmente vocês não vão só falar disso esse mês. Eu vejo que vocês já estão trazendo sobre esse assunto, né? Dos maus tratos aos animais, principalmente os animais abandonados, né, os animais que estão nas ruas. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são, assim, se você puder dar esse spoiler pra gente, claro, falar um pouquinho quais são os propósitos de vocês acerca dessa campanha em relação aos maus tratos dos animais. Claro, super empolgada, inclusive, de dar esse spoiler para vocês aqui em primeira mão. Eu vou contar para vocês primeiro um pouquinho de como foi que tudo aconteceu pra gente. Desde o comecinho da marca, a gente sempre trabalhou focado muito em nutrição, em qualidade de entrega para os nossos tutores de pet, pais de pet e gatinhos. Como eu tinha conversado com vocês, realmente a Mars tem esse propósito de cidades melhores para os pets, e isso é uma necessidade de conversar sobre a causa, daquilo que aflige a cidade e as pessoas, muito intrínseca em todas as nossas marcas. O Whiskas sempre trabalhou com causa, a gente nunca deixou de trabalhar, a gente sempre falou de alimentação, que é uma coisa extremamente importante, em todas as nossas redes e canais, a gente sempre falou sobre educação, sobre gratificação, que são temas muito importantes, adoção consciente, como fazer, ter lá seu apartamento, sua casa, então são todos temas que sempre têm muita importância na causa de cidades melhores para os pets.
a gente vem falando de abandono, também vem falando de maus tratos, e tudo isso nas nossas redes sociais e em ações também. No passado, a gente já fez ações de doação de produtos, a gente também faz ações de castração. O ano passado, a gente teve um olhar um pouquinho mais clínico. Então, em vez de ter toda essa abrangência que a gente já tinha ao longo dos anos e vinha reforçando nas nossas redes sociais e no site, a gente entendeu que fazia sentido ter uma causa que falasse um pouquinho mais com o público gateiro e exclusiva para os gatos. Então, dentro de uma cidade melhores para os pets, a gente entendeu que fazia sentido falar desses maus tratos. Em abril, a gente começou em abril, principalmente para todo mundo conhecer. Abril Laranja é uma ação internacional de ONGs e instituições voltadas a animais. O Abril Laranja trata de fazer uma provocação no mês de abril para falar sobre os maus tratos a todo tipo de animal. Cachorro, gato, papagaio, tartaruga, todo tipo, cavalinho. Então, a gente vai falar muito de todo tipo de animal e evitar maus tratos. Com isso, a gente começou a falar de abril ano passado, falamos de Abril Laranja, fizemos mutirão de castração, fizemos campanhas educacionais, e ao longo do ano a gente foi conversando sobre temas que abordaram muito mais a questão de afeto e contra os maus tratos. Então, falamos de Dia da Família, falamos de Dia do Gato, voltamos a falar sobre maus tratos no mês do gato preto. Então, falamos muito sobre essa questão também do gato preto, dele ter a pelagem mais escura e por isso ter uma série de mitos sobre ele, que é super importante desmistificar. E também desmistificar a questão dos gatinhos, porque gatos não dão azar para ninguém. Não importa a cor que tenha, eles não dão azar, eles não trazem energia negativa, eles não são portadores de diversas doenças que vão passar pra gente. Então, é muito importante a gente falar sobre o tema. E esse ano, a gente criou uma campanha que eu apresento agora em primeira mão para vocês, que é o Guardiões dos Ronronados. E nós vamos falar dele o ano todo. Vocês estão vendo eu aqui com a... Opa, tá aqui. Já tô vendo já aí a camisa. Porque eu sou uma guardiã dos ronronados, então é muito importante comunicar. E a ideia é que em abril a gente tem um holofote sobre o tema. Então, nós criamos a campanha Guardiões dos Ronronados, que vai fazer mutirão de castração. Então, novamente, vamos castrar muitos gatinhos. E a ideia é que sejam gatinhos de ONGs, para que a gente tenha essa facilidade na adoção. Né? Uma vez que ele está castrado, a gente adota ele, porque é obrigatório que o gato para adoção esteja castrado. E além disso, a gente evita que qualquer novo gatinho entre em situação de vulnerabilidade. Então, a gente sabe que quando um animal não é castrado, ele tem muitas chances de se reproduzir, ser abandonado novamente, e aí gerar um ciclo vicioso muito ruim. A gente, além de castrar, nós criamos um livreto que eu vou dividir com você, para você também dividir com todo o público de casa. Legal. Ele tem um formato de e-book, é um livro gratuito, é um livro de historinha infanto-juvenil, e a ideia é que esse livro, ele conscientize as pessoas. Então, é muito para você ler num momento de para descompressão, assim, ler um pouquinho, mas também para mostrar para as pessoas como a vida de um gatinho que é de rua é difícil e como é difícil para ele encontrar o seu ronronado. Então, esse livro ele vai ser distribuído online para quem quiser acessar, e a gente vai dividir o link, mas a gente também vai fazer uma distribuição física dele em São Paulo. É uma pequena distribuição para conscientizar as pessoas, vai ser no Parque Vila Lobos, no dia 6 e 7, na biblioteca ali do espaço que eles têm, principalmente para criança, para um público mais jovem. Além disso, a gente vai estar com as nossas redes sociais. Você vai estar participando, falando muito sobre o Abril Laranja e falando sobre o Guardiões dos Ronronados. A ideia é que todos os nossos parceiros, embaixadores, influenciadores, falem disso para todos os seus públicos. E que as pessoas elas se conscientizem de toda a causa que tem por trás do Abril Laranja, mas também do Guardião dos Ronronados. Um ponto muito importante que a gente quer trazer também, e eu acho que é até um pouco forte, é que abandono animal e maus tratos animal no Brasil é crime. E você Exato. pode ser preso de 2 a 5 anos e pagar multa. Então, o que a gente quer é levar para as pessoas que o quão ruim é isso, que as pessoas fiquem atentas ao que está acontecendo e que também denunciem.
Sempre lembrando os nossos canais de denúncia, que é o 181, que é o Disque Denúncia, e o 190, que é a polícia. Porque realmente a gente não pode deixar mais que os nossos animais eles sofram maus tratos nas ruas. Perfeito. Nossa, eu tô ouvindo você aqui, assim, encantado com tudo que você tá falando. Que orgulho que eu tenho da Whiskas, né? Que empresa, que trabalho que vocês fazem, assim, admirável. A gente, como protetor, encontrar empresas como essa realmente é um sonho. Que mais empresas possam se inspirar em vocês, viu? Porque vocês realmente estão, assim, num nível, em um patamar que pouquíssimas outras empresas estão hoje, no mundo, né? Então, é uma realidade bem, assim, que a gente quer que chegue logo, assim, de outras empresas fazerem, né? É uma coisa muito bacana. Você comentou que vai ter no dia 6 e 7, uma pequena distribuição presencialmente, vai ser agora em abril mesmo? Agora em abril mesmo, todas as nossas ações têm foco em abril, mas também a gente quer continuar falando das causas ao longo do ano todo. Então, 6 e 7 é no Parque Vila Lobos, é uma pequena distribuição, mas esse livro ele vai estar online desde o dia 1º de abril no nosso site, www.whiskas.com.br. Vai ter um pop-up lá, vocês conseguem baixar, totalmente gratuito. E o que a gente quer é realmente isso, gerar educação. A gente está criando novos gateiros. A nova geração de gateiro, ela está nascendo. Verdade. Então, como a gente faz para que os gateiros venham, já desde muito cedo, aprendendo como bem tratar os seus gatinhos, como dar amor, carinho, não apenas a gatos, mas a todos os animais, né? Verdade. Verdade. E isso mostra que cada um de nós pode ser um guardião dos ronronados, né? Só a gente se educar através dessa campanha. Estou diante de provavelmente, né? Temos um embaixador da marca aqui. E você falou, Tainá, da intenção de não ficar restrita a abril, né? Essa campanha da Whiskas. E aí nos lembrou uma campanha do ano passado que também teve grande repercussão, felizmente, né? Porque é algo que necessita ser falado e também está ali no campo dos maus tratos e do abandono, que é a questão do gato preto. Que, né, infelizmente, é um nicho que acaba sofrendo bastante dessas mazelas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, apesar de você já ter pincelado sobre o assunto, mas realmente da relevância de falar sobre isso, de desmistificar certas questões que ainda hoje, em 2024, persistem sem necessidade. Pois é, Vanessa, exatamente. Eu tenho muito orgulho da campanha do Gato Preto. A gente chama a campanha de Gato Preto, azar é de quem não tem. Muito para falar sobre esse tema. Os gatos pretos, assim como todos os outros gatos, são extremamente amorosos, cuidadosos, trazem carinho pra gente e a gente quer aconchegar. Mas é importante lembrar que dos gatinhos que não são adotados, cerca de 30% deles são de pelagem escura. E as pessoas, elas têm esse receio de adotar gato preto. Existem inúmeros pontos do porquê as pessoas não adotam. Vai desde coisas assim, como não sai bem na foto, o que é muito triste de falar, até como me dá azar, traz energia negativa, é preto. E isso é uma coisa que a gente quis tratar muito na nossa campanha, que foi, além de o azar de quem não tem, mostrar para o público como esse mito ele vem de lá de trás e a gente precisa muito desconstruir. Se você pensar, no Egito Antigo, os gatos eram adorados. Quando a gente chegou na Idade Média, eles foram vinculados às bruxas. E isso trouxe aqui para o Ocidente uma negatividade muito errada para eles. E é muito importante a gente falar disso. Então, falar que por conta de uma questão que a gente teve na Idade Média, as pessoas trouxeram esses pontos para o gato e desde então a gente tem um mito em cima dele que trata ele como um ser que traz azar. E é muito engraçado que eu tenho uma camiseta que está escrito Gato Preto, azar de quem não tem. E eu vou na academia com ela, faço compra com elas. E todas as vezes que eu uso essa camiseta, alguém me para e fala: eu tenho um gatinho preto, meu gatinho preto é a coisa mais fofa do mundo. Ele me dá muito amor, ele entrega tudo que ele tem. E isso é muito legal. Nas nossas redes sociais, a gente, além de fazer a campanha, quis saber a história dos gatinhos pretos das pessoas. E a gente teve muita interação legal, assim, as pessoas contaram, as pessoas falaram o que elas sentiam, mandaram fotos. A gente teve até que selecionar quem colocar, de tanta gente que mandou foto e contou a historinha dos seus gatinhos. E isso é muito legal e traz muito orgulho para a marca ver que a gente está falando sobre um tema que faz
tem muita importância para as pessoas gateiras, e também para falar de que a cor da pelagem do gatinho não faz diferença alguma. São os mesmos gatinhos e eles vão entregar todo o amor. Assim também como cachorrinhos pretos e qualquer outro animalzinho que tenha a pelagem mais escura. Tainá, vocês... Claro que vocês sabem, né, e vocês têm noção de onde vocês estão hoje, né, o patamar que a Whiskas está hoje, mas ultimamente, de um tempo para cá, que vocês têm mais trabalhado com mais afinco, né, aquela questão, com mais dedicação, a questão das causas, assim, no sentido geral. Vocês sempre abordaram a questão dos cuidados, do bem-estar e tal, mas vocês estão cada vez mais ativos nisso, se juntando aí a protetores, a ONGs, para mostrar realmente que os gatos eles são maravilhosos e ajudar a quebrar esses preconceitos. Vocês imaginavam que vocês teriam tantas pessoas assim que agradeceriam tanto pelo que vocês estão fazendo e que ouviriam tanto vocês, assim, essa necessidade, tipo, por talvez não ter outra empresa ou outras empresas que falassem e esperassem de uma autoridade realmente sobre o assunto, porque a campanha do Gato Preto, teve muita repercussão, né? Vocês imaginavam que ia ter tanto sucesso assim, agora o Abril Laranja, já tem muita gente querendo saber sobre o que é que vocês vão fazer e tal. Então, vocês imaginavam que seriam tão buscados assim em relação às campanhas que vocês lançassem, baseadas na causa? Aqui dentro da Mais a gente fica muito feliz e muito orgulhoso de estar entregando tudo isso para as pessoas. É muito gratificante ver que o trabalho que a gente está fazendo e também a escuta que a gente está fazendo deles está sendo devolvida. Então, tudo que a gente faz realmente com muito carinho, com muito amor. O Whiskas é uma marca que trabalha com amor, a gente fala de aconchego, a gente fala de lares felizes, a gente fala de mais ronronados. Então, saber que não apenas em produto, mas também em conversas e naquilo que a gente está produzindo, está fazendo sentido para o consumidor e para o público gateiro, isso é muito importante para a gente e é a intenção que a gente tem cada vez mais na marca de trabalhar e poder conversar e ter essa escutativa com todo mundo que está junto da gente. Perfeito. Eu queria só que você frisasse pra gente uma questão que eu acho que é importante a gente falar, porque tem muitas pessoas ainda que dão ração, assim, sem muitos critérios. Quando eu digo, nem sempre é em relação à marca. Às vezes é em relação a se é castrado ou se não é. Vamos supor, o gato, ele é castrado, mas aí dá ração que não é de castrado. O gato, ele é filhote, mas aí já dá ração de gato sênior, por exemplo. Então, assim, eu já falei em algumas campanhas que a gente fez juntos, né, sobre essa importância da gente respeitar esse estágio de vida dele. E eu vejo que a Whiskas também se preocupa muito com isso, né? A gente tem o sachê de alimento úmido para animais filhotes, a gente tem o alimento seco já para os adultos, para os castrados. Vocês, enquanto referência nesse assunto, por que é importante que cada tutor tenha consciência de seguir realmente essa recomendação? E deixa eu só acrescentar também, não dá ração de cachorro para gato e também, de gato para cachorro, que não é tudo a mesma coisa. Porque isso já vai um pouco além do absurdo, mas é importante frisar. Porque acontece. Importante sobre isso. Quando a gente dá uma alimentação, para a gente entregar uma alimentação completa e balanceada, que nem as nossas alimentações são, você precisa realmente seguir essa questão de etapa de vida. É igual gente nesse ponto. A gente vai falar de quando a gente é criança, a gente tem um tipo de alimentação para poder desenvolver, para ficar forte, para crescer e ficar forte. Quando a gente é adulto, a gente tem um outro tipo de alimentação, e quando a gente está velhinho, a gente tem outro tipo de alimentação. Porque é importante que os nutrientes, vitaminas e minerais que a gente vai receber ao longo da nossa vida sejam respeitando tudo isso. Isso para um humano e seguindo uma dieta humana. Quando a gente segue uma dieta felina, isso também é muito importante, mas dadas as devidas proporções que a alimentação felina pode entregar. Então, a gente está falando de alimentos completos e balanceados dentro de cada etapa de vida. Quando eu tenho um gatinho filhote, se ele come uma ração para filhote, a gente tem todas as vitaminas e minerais que um filhote precisa. Então, o filhote ele precisa desenvolver músculos, ele precisa desenvolver o cérebro, ele precisa desenvolver os ossos. Então, tudo que tem numa alimentação úmida ou seca de filhote vai dar mais força para que isso aconteça. Quando a gente está falando de adulto, a gente está falando de uma manutenção da saúde e da alimentação desse animal. Então, novamente, alimentações completas e balanceadas para a fase adulta. Então, é aquele período onde o seu gatinho ainda não foi castrado, ou se é um gatinho que não é castrado, ele vai viver
e ter a manutenção ali de tudo que é importante para ele para continuar saudável. Já a alimentação para castrados, ela é exatamente para ajudar a manter a saúde alimentar do gatinho, mas também manter peso, ajudar ele a não comer exageradamente. Porque o que a gente tem dentro da ração castrada são vitaminas, nutrientes, minerais e componentes que ajudam esse gatinho nessa etapa. Porque a gente sabe que quando a gente castra um animalzinho, ele fica um pouco mais preguiçoso, ele fica um pouquinho menos ágil, ele tem outros interesses que não os mesmos de um gato não castrado. Então, é muito importante que nesse estágio de vida, a gente ajude, dentro da alimentação, a ter tudo isso. Assim, a gente evita também que ele engorde muito e tenha algum tipo de problema de saúde. O que acontece quando a gente inverte isso? A gente não dá uma alimentação completa e balanceada. Para eu dar uma alimentação completa e balanceada, além de dar Whiskas, eu também preciso dar ele dentro dos seus estágios de vida corretos, para poder atingir o pico potencial que a gente tem dentro da alimentação. E aí, falando da troca de alimentação, realmente isso é muito importante e a gente tem que frisar bastante. Gato precisa comer comida de gato e cachorro precisa comer comida de cachorro, porque os nutrientes que um cachorro precisa é uma coisa, que um gato precisa é outra coisa, que um ser humano precisa é uma terceira coisa. Então, é muito importante, dentro dessa alimentação, cada um dentro da sua caixinha, para a gente evitar que o animalzinho ou ele receba muito mais desses nutrientes do que é necessário, o que não faz bem, ou muito menos, que faz ainda pior. Então, a gente precisa sempre estar certinho dentro desse espaço. Perfeito, é importante conscientizar sobre isso, né? Eu vou até mostrar aqui um pouquinho os sachês de alimento úmido, porque tem gente que fala assim, meu gatinho não comeu o que é mais molhadinho, por exemplo. A gente tem o que é em formato gel, por exemplo, né? Que é aquele que é mais gelatinoso. Todos têm cerca de 80% de composição, né, de água na sua composição. Então, independente do formato que ele é apresentado, a qualidade é a mesma, os nutrientes são os mesmos. A gente sabe que os gatinhos eles são muito seletivos, então é muito importante que a gente encontre o sachê e o tipo de sachê que ele mais gosta. Lembrando que a gente tem que dar Whiskas todo dia, galera. Principalmente o sachê de alimento úmido. A gente precisa dar todos os dias, porque eles precisam dessa ingestão hídrica diariamente em sua alimentação, tá certo? Super legal o que você falou, Vitor. Só complementando, as pessoas elas têm essa curiosidade também na diferença da textura, que é isso que você falou, Exato. do gel e ao molho. E eu queria até aproveitar o momento para falar um pouquinho mais delas. Gato, que nem você falou, é muito seletivo. Mas não só isso. Gato, ele ainda tem um instinto um pouquinho mais forte do que o cachorro, daquilo que ele era quando ele era um gato selvagem. Então, quando o gato consumia a alimentação dele na selva, ele caçava o animalzinho e ele consumia o animalzinho inteiro para receber todos os nutrientes importantes. Então, ele rasgava a pelinha do animal. Então, tem esse tato que acontecia ali entre a garra dele e o animal e a pele. Ele lambia o sangue, que era onde ele conseguia os recursos hídricos dele. Ele comia carne. Então, todas essas atividades ainda estão muito dentro do que o gato é. Por isso até que o gato traz surpresinha pra gente, Verdade. Por isso que ele arranha o sofá, porque essa é a forma que ele interagia lá atrás e que ele continua fazendo até hoje. Quando a gente tem os nossos produtos, nós temos diversos tipos de produtos e sabores para a gente poder agradar esse instinto que ele tem de lá de trás de como se alimentar. Então, a gente tem uma raçãozinha mais crocante, que lembra ali ele mordendo um bichinho que faz creque-creque. A gente tem a ração úmida, para realmente ele lamber esse líquido e ter também essa memória. E a ração úmida, a gente tem ela em 3 formatos. A gente tem ao molho, que é esse que tem mais aguinha, que as pessoas gostam de fazer sopinha. A gente tem o jelly, que é um formato que é gelatina. Jelly é basicamente gelatina. Então, todos os pedacinhos que teriam no molho, eles estão lá. Mas a aguinha em si é em formato de gelatina. A composição é igual você falou. Ainda é de 80% de água. Então, a gente tem ali bastante concentração de água. Mas a gelatina, ela ajuda que o gatinho brinque ali com a comida. A gente sabe que ele gosta.
E a gente tem também a lata, que é o patezinho, que tem uma outra textura ainda mais molinha, que é super interessante, principalmente para gatinhos um pouco mais velhos, ali quando ele está ou com algum tipo de dificuldade de deglutição e para comer mesmo. E isso é muito interessante falar, porque as pessoas elas têm bastante dúvida. E às vezes falam, mas qual é a diferença? A receita, ela é a mesma e ela vai entregar para todo mundo 80% de água, alimentação completa e balanceada e tudo que o gato precisa. Mas a textura é diferente para agradar também no momento ali da refeição. Então, é interessante variar quando o gatinho gosta de coisinhas diferentes. E quando você fala de seletividade, você pode ver que o Whiskas tem diversos sabores para eles poderem consumir, porque realmente, às vezes, meu gatinho não gostou de um sabor específico. E aí você compra outro e o gatinho adora e só quer comer aquele outro sabor. Aí passa um tempinho, ele enjoa e o primeiro sabor que ele não tinha gostado, ele tá amando. Então, a gente tem muitos sabores realmente para poder agradar todos eles. Essa diferença entre gatos e cachorros e essa proximidade, né, essa força que o instinto tem ainda nos gatos, tem muito a ver com a forma de domesticação, né, e com o tempo de proximidade com a raça humana, que é muito menor do que nos cachorros. E a gente falou disso no nosso primeiro episódio. Quem não viu, confira lá, que a gente teve um bate-papozinho preliminar sobre como os gatos se aproximaram da raça humana. E é isso, essa seletividade também tem muito a ver com isso. Eles ainda têm uma personalidade muito forte, muito relacionada a como eles viviam na natureza, e isso precisa ser respeitado, né? E que bom que temos várias opções para eles mesmos poderem escolher. E que bom que a gente tem um Whiskas, né? Que entende muito bem disso. Exato. Não é verdade? Tainá, a gente sempre traz, eu combinei com a Vanessa isso, né? Que todos os episódios a gente ia trazer os canais de denúncia no Brasil inteiro, que a gente poderia fazer essas denúncias, né? Porque às vezes as pessoas têm algumas dificuldades. Ou tem dificuldade em relação a fazer uma denúncia presencialmente, ou quer fazer de forma anônima. A gente já tem as opções agora da delegacia virtual, né, em algumas regiões também. Então, complementando o que você trouxe pra gente, a gente vai mostrar aqui rapidinho na tela os outros canais que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de denúncia. A gente precisa mostrar para as pessoas, incentivar que elas denunciem realmente, porque vai gerar estatística, né, as pessoas vão entender que aquilo ali não deve ser feito realmente, que elas podem e devem responder por aquilo. É crime, como você falou, então é algo que a pessoa ela tem que responder por aquilo realmente. E quando a gente conversa com as pessoas ao redor, quando a gente faz esse tipo de denúncia, a gente está mostrando para todo mundo, inclusive até às vezes quando a gente vai numa delegacia, por exemplo, a pessoa fala, não vou registrar um boletim por causa disso, porque não dá importância àquilo. E a gente tem ali o direito claro que de uma forma muito amigável, muito respeitosa, a gente tem sim esse direito de fazer com que o delegado registre aquela ocorrência em relação àquilo. Então, aos poucos, a gente vai mostrando para a população que eles precisam sim ser respeitados e a gente vai conquistando esse espaço de direito que eles precisam ter, né? A gente tem que respeitar os direitos dos animais e por isso a gente precisa falar deles. Exato. E como o Vitor falou, às vezes existe um sentimento de frustração, né? Porque você faz suas denúncias e acaba não vendo aquilo surtir algum efeito. Pode parecer que não. Só que a verdade é que a legislação está avançando. Como já foi pontuado tanto por Tainá quanto por Vitor, crime, maus tratos aos animais é crime, crueldade contra o animal é crime. E assim, a gente começou tendo apenas uma menção na Constituição Federal de que não se permitiria maus tratos, que deveria haver legislação sobre isso. Depois nós tivemos uma legislação fazendo uma menção um pouco mais objetiva em relação aos maus tratos animais, que é a Lei 9.065 de 1998, 12 de fevereiro de 1998, que já fazia menção à ilegalidade das práticas de abusos contra os animais. E agora a gente tem uma legislação mais específica que trata exatamente sobre os maus tratos, que é justamente uma lei muito recente, infelizmente, que é a 12.036 de 26 de outubro de 2018. Ela define e caracteriza crueldade, abuso e maus tratos contra animais vertebrados e dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas e dá outras providências. Então, realmente é uma lei específica sobre esse assunto. Então, já existe legislação
E existem vários canais de denúncias, como Tainá pontuou. Tem o 190, que é a polícia, né? A denúncia às delegacias, tem o 181. Nós temos outras também, né? O 181 é um disque de denúncia específico do Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. O Centro-Oeste tem o 197, que é um outro canal. Cada estado pode ter o seu próprio disque denúncia, que certamente é divulgado, caso exista. Nós temos o canal de denúncias do IBAMA, que é o 0800 61 80 80. E você também sempre pode fazer a denúncia tanto no site do Ministério Público Federal, quanto do Ministério Público do seu estado. E, enfim, o que for mais conveniente. Você pode telefonar também para a delegacia ou comparecer pessoalmente, o que você sentir que vai te fazer sentir mais presente nesse sentido. E tem também as delegacias virtuais e digitais de cada município. Então, não faltam canais, só não deixe de fazer sua denúncia, não se omita, porque a legislação está mudando, o assunto está aparecendo, as marcas estão cada vez mais interessadas nisso, e é importante que se saiba e se faça alguma coisa a respeito. Precisamos falar sobre, senão nada vai mudar. Exatamente, a gente precisa ser a voz deles, né? A gente está no mês de abril também, que é o mês que a gente fala do abandono, né, e de maus tratos de animais de rua, né, e de animais de um modo geral. Então, é importante que qualquer pessoa que ache realmente, que veja pessoas maltratando os animais, né, que vejam pessoas que estão ali... porque tem gente que pensa assim, eu saio de casa, deixo meu cachorro preso na corrente o dia inteiro, e pensa que isso não é maus tratos, e é maus tratos. A gente deixar o animal sem comida, sem alimentação, sem água, é maus tratos. A gente viajar e largar o gato em casa achando que ele vai ficar independente ali durante 3, 4, 5 dias, é maus tratos. E tem muita gente que não sabe, tem muita gente que acha que isso é algo normal. Então, o que é que falta nisso? Consciência. E para conscientizar, a gente precisa falar sobre, a gente precisa conversar, mostrar, fazer o que a gente está fazendo aqui, né? E também incentivar que as pessoas denunciem. Porque só denunciando é que a gente vai conseguir, lá na frente, mudar essa realidade. As coisas vêm mudando de um tempo para cá. Eu sou protetor já há alguns anos. Há muitos anos atrás, logo quando eu comecei, eu tinha muito mais dificuldade. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? E a gente vendo empresas se empenhando, e principalmente o papel da Whiskas hoje em nosso país e no mundo, é muito gratificante, assim. É uma motivação muito grande. A gente tem a sensação realmente que a gente não está sozinho. E a potência que a Whiskas né, é algo que dá muita segurança também pra gente, de ir muito mais além, de ir muito longe, ver vocês promovendo pelo país aí os mutirões de castração, né, promoção fazendo questão de adoção, produtos de qualidade pros gatos, falar bem deles, defender causas, é muito maravilhoso isso. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, da Whiskas, você, Tainá, foi muito legal bater um papo com você por aqui. A gente vê o quanto tá nítido nos seus olhos, nas suas expressões, na sua fala, o quanto você ama os gatos e o quanto você ama fazer parte da Whiskas, né? Isso é muito bonito de ver. Se eu já era apaixonado pela Whiskas, hoje, depois desse nosso episódio, eu tô assim, mais encantado, porque é um trabalho realmente muito bonito e muito admirável. Não é uma ONG, né? É uma empresa realmente, e que tem o seu papel social muito forte e muito grande como propósito. E é algo realmente maravilhoso, assim. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Eu fico muito feliz em ser parceiro de uma marca tão grande e tão forte nesse quesito de qualidade nutricional e no quesito de propósito para a causa animal que a gente precisa. E de ver que vocês estão cada vez mais buscando ir além realmente. E querem transformar, né, a educação em nosso país em relação aos direitos dos animais. Quebrar esses preconceitos que existem aí sobre os gatos, né? Então, vocês são essenciais, viu? Que mais empresas possam se inspirar na Whiskas para poder se tornar assim com um propósito tão bonito quanto o de vocês. Muito obrigada, gente, pelo convite. Eu estou muito feliz de ter participado, feliz da gente ter conversado sobre essa importância de dar voz à causa, contar sobre curiosidades, trazer questões de cunho educacional, que é super importante para a gente também, e poder contar com vocês como guardiões dos ronronados junto de Whiskas. Agradecemos também, Tainá. Eu aproveito para fazer coro às palavras de Vitor e agradecer pela sua participação. Eu, como senso comum, como gateira, como mais leiga no assunto, aprendi muito hoje. Tenho certeza que a audiência também aprendeu junto comigo. E, assim como o Vitor, eu também espero que outras empresas percebam que não existimos sós no mundo, né? E que é necessário que não se tenha preocupação somente com vendas, com mercado, com dinheiro, com faturamento, porque
é importante já começar a pensar no legado que a gente está deixando para as pessoas, porque o prognóstico não é bom, né, do que o ser humano está fazendo com a natureza. Então, quanto mais parceiros relevantes como empresas de uma posição tão relevante no mercado puderem fazer sua parte e fazer um efeito multiplicador, melhores estaremos. Então, mais uma vez, agradeço pela sua presença. Obrigada, gente. O pessoal, vamos seguir a Whiskas no Instagram, @meugatoWhiskas. Vocês vão estar vendo lá sempre postagens muito bacanas, postagens muito legais, que são educativas, que incentivam a adoção, que incentivam a proteção animal, sobre comportamento felino, que a Tainá falou um pouquinho ali também. Muita gente acha que sabe cuidar do gato, mas no fundo tem coisas ali que faz ainda que termina não sendo legal para ele. Então a Whiskas traz muitas novidades legais, muitos assuntos sobre isso. A equipe da Whiskas é uma equipe muito dedicada. Existem veterinários aí na equipe, existem pesquisadores, cientistas, principalmente os gateiros que amam, pessoas que amam o que fazem. A gente vê isso aqui na Tainá, né? É muito forte. É esse amor que transcende, assim, a imagem, né, da televisão, que eu tenho certeza que todos vocês aí estão sentindo isso também. Então, vamos seguir lá. A gente vai colocar aqui para vocês o @ do Meu Gato Whiskas, para que vocês possam seguir e para que vocês possam engajar junto com a gente essa causa que é super importante. E lembrando, galera, quem ainda não tem em casa o alimento seco e úmido da Whiskas, vamos adquirir, porque eu tenho certeza que seus gatinhos vão gostar. Vocês podem estar tirando dúvidas também com eles próprios, porque eles interagem no Instagram, comigo, com outras pessoas que estão ali sempre engajando e sempre conversando sobre. E mais importante, melhor do que isso, ajudando a gente a engajar as causas sociais, principalmente as voltadas aos felinos, que a gente sabe o quanto eles sofrem. Então vem fazer parte do time Whiskas, vem ser um guardião aí junto com a gente e vamos fazer mais ronronados pelo Brasil. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Nessa, por estar aqui comigo mais uma vez. Tainá, muito obrigado pela participação. Viu? Foi uma honra ter vocês aqui. E espero que a gente continue nesse trabalho maravilhoso aí que a gente vem fazendo junto, tá bom? Muito obrigada, gente. Foi um prazer participar. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.